Oiê! Eu vim falar um pouquinho sobre o tarô, que é um assunto que eu resolvi trazer, assim, para as redes, para as pessoas, mas que me encanta há muito tempo. E eu tenho estudado, né, esse assunto há muito tempo, além de muitos outros. E eu decidi que seria um bom momento para eu trazer um pouquinho desse conhecimento, que para muitas pessoas é uma coisa bem controversa, assim. E eu precisei de bastante pensar e estudar para poder pensar na melhor forma de trazer isso para vocês, né? O tarô eu conheci em 2017, no final do 2017, acredito eu, mas comecei a me aprofundar mais em 2018. No final de 2017 eu sofri um acidente de moto, mas nada muito grave, mas foi o suficiente para eu precisar ficar de repouso por alguns meses. E aí nessa época eu adentrei muitos estudos, e aí na casa de uma conhecida eu encontrei um livro muito interessante chamado Jung e o Tarô, que inclusive tá aqui. Este livro é muito bom, inclusive. Leiam, é grande, não é tão grande, mas as letras são pequenas e tem muito conteúdo, muito profundo. E na própria capa tá escrito uma jornada arquetípica. Ele não foi escrito pelo Jung, mas por uma aluna, e traz toda essa visão dos arquétipos, né, para o tarô. Para quem não sabe o que é arquétipo, o arquétipo é um termo, assim, eu acredito que foi inventado pelo Jung mesmo, que é um psicólogo, psiquiatra, muito conhecido. Ele veio um pouquinho após do Freud. Ele é considerado, né, como se diz? Esqueci a palavra agora, gente. Bom, ele veio depois do Freud e ele seguia muitas visões de Freud, né? Só que eles se separaram, né? Tiveram uma ruptura quanto às visões, porque o Jung tinha uma visão um pouco mais mística, digamos assim, um pouco mais profunda e diferenciada da alma humana. E, e ele trouxe essas visões muito das viagens que ele fez pelo mundo, e ele conheceu muitas culturas na África, na Índia, enfim. E através desses estudos ele percebeu que muitas figuras se repetiam em várias culturas diferentes, em épocas diferentes. E aí ele percebeu que essas figuras, essas imagens, vinham do nosso inconsciente. O inconsciente foi criado por Freud, né, essa visão do inconsciente, mas o Jung ampliou muito essa visão ele trouxe a visão do inconsciente coletivo. É como se a nossa psique, né, a nossa mente, para quem não sabe, psique significa alma, etimologicamente, então mente, alma, corpo é uma coisa só, né? Mas a gente gosta de dividir em coisas diferentes, então a nossa psique, né, a nossa mente, existe a mente consciente e a mente inconsciente. A consciente é que a gente tem consciência, né? São as coisas que a gente sabe, que a gente percebe, as coisas da nossa que a gente pode ver, que a gente pode racionalizar. E o nosso inconsciente são as coisas que a gente não sabe, que a gente está sendo guiado por essas forças o tempo inteiro, só que a gente não tem essa percepção, né, exata, porque é muito, muito complexo. E dentro desse inconsciente, existe o inconsciente coletivo, que é o inconsciente que abrange todas as pessoas do mundo. Uma visão mais Paulo Coeliana seria a alma do mundo. Então, o Jung percebeu que no inconsciente coletivo, né, na alma do mundo, tinham esses símbolos, esses modelos que se repetem, né, independente de quando você viveu, em que cultura, em qual sociedade, você vai repetir essa mesma imagem, como, por exemplo, a mãe. Por que todas as mães têm essa atitude parecida? Lógico que hoje em dia, né, as coisas mudaram com a modernidade, mas essa percepção do que é mãe, né, o cuidar, a nutrição, é percebida em todas as culturas muito parecido. Sei lá, Deus, todas as culturas têm algum Deus, tem alguma força acima, sabe? Por exemplo, a morte. É uma coisa que todas as culturas falam e representam de diferentes formas, mas tem uma imagem para isso, sabe? O sol, a lua, são vários, né? E o tarô, justamente, segundo o Jung, nessa visão junguiana, são arquétipos, são modelos
que trabalham justamente esse lugar, né, que é no inconsciente, que tem essa representação desse modelo. Então, cada carta do tarô representa uma forma de agir que rege todas as pessoas. Todo mundo pode entrar um pouquinho nesse arquétipo, né? Nesse arcano maior, que a gente chama de arcano também no tarô. Mas cada um representa uma qualidade, né? Uma força que age em todas as vidas, em todas as pessoas, e que você pode acessar. Só que essa força tem o seu lado sombra e o seu lado luz. Então, quando você tira um tarô, você tira uma carta, aquela carta, né, aquela imagem representa alguma coisa da sua alma, né? Tipo, um modelo de psicológico que já existe na sua alma, mas que você está acessando naquele momento. E eu acho que o tarô serve muito como uma ferramenta de autoconhecimento, né, de autopercepção, porque eu acho que você vê as cartas e você entender mais ou menos quais são as energias, né, quais são os modelos, os arquétipos que estão agindo ali na sua vida podem te ajudar a compreender um pouco, né, de como você está e te ajuda a saber como agir naquele momento. Obviamente, saber dessas coisas não vai transformar a sua vida sozinho, né? Você precisa agir, você precisa transformar a sua vida por si mesmo, mas eu acredito que você criar consciência, né, dessas forças que agem na sua vida é muito importante, que aí a partir daí você sabe mais ou menos como lidar com elas, ou como trazer elas, que muitas vezes são positivas, pro lado positivo, pro lado luz desse arquétipo. É bem complexo, assim, eu acho que é um estudo muito profundo. Eu não sou especialista em Jung, não sou psicóloga, mas li bastante, assim, a respeito. Eu li esse livro do Jung e o Tarô, eu li também a história dele, né, o livro Memórias, Sonhos e Reflexões, que ele fala um pouquinho, né, sobre muitas, fala um pouquinho, não fala tudo, sobre a história dele, né, com esse mundo mais místico, como ele trouxe isso pra psicologia. E a sincronicidade também traz muito nesses livros, e a partir dessa teoria, né, essa palavra, essa como se diz? Eu perco a palavra às vezes, perdão. Esse evento, sincronicidade é um evento que o Jung nomeou, mas é uma coisa que acontece com todos nós, que é como se fosse uma coisa aleatória que tem um significado pessoal para cada pessoa, um evento que teoricamente não teria uma conexão, mas tem. Por exemplo, eu penso em, sei lá, pão de queijo e aí passa o carro do pão de queijo. Óbvio que isso não é uma coincidência porque o carro do pão de queijo passa direto, né? Mas alguma coisa assim, como eu pensei em alguém e a pessoa me mandou uma mensagem na hora. Eu estava pensando uma coisa assim, existencial, muito profunda, e aí eu vi as horas iguais. Ou até mesmo eu virei uma carta e tinha uma resposta, assim, uma imagem que representa alguma coisa. Então, essa sincronicidade também permeia, né, o tarô. Ela também trabalha através da sincronicidade, porque acredita-se que se existem eventos aleatórios que estão conectados à causalidade da nossa mente, né? Tipo, como se uma coisa que não tem conexão tivesse conexão. Então, da mesma forma, uma carta que você tira pode ter conexão com a sua vida. E a verdade é que tudo tem conexão, né? Tudo faz analogia. Você pode observar uma formiga andando e chegar a conclusões existenciais sobre a vida. Então, isso também é uma visão de Paulo Coelho, né? Que ele traz muito isso no livro do Alquimista, que tudo é o todo. Então, é basicamente isso. O tarô não é adivinhação, né? Eu acho que é impossível a gente adivinhar o futuro, isso não cabe a nós, isso a Deus pertence, mas a gente pode adivinhar o futuro, entre aspas, pelas nossas escolhas hoje, né? Nossas escolhas vão ditar o nosso futuro, muito provavelmente. Mas o tarô seria mais como uma ferramenta de autoconhecimento para você realmente ter acesso a que tipo de energia, que tipo de psicológico, de que arquétipo, né? De que modelo eu estou sendo guiada nesse momento. E através disso você pode usar essas forças pro positivo, né? Pro lado positivo. Então, é muito interessante. São lindas as imagens do tarô. Eu tenho conhecimento principalmente no tarô de Marsella, que é de Marselha, né, na França.
mas dizem que é o primeiro, mas ninguém sabe ao certo em que lugar surgiu o tarô. Mas existem em muitas culturas diferentes oráculos, né? Mas esse de Marselha é como se fosse o raiz, né, de todos. E dele surgiram todas as cartas do baralho normal que a gente joga, o baralho mesmo, né? De ás, copas. E cada um dessas imagens, né? Ás, copas, espadas, paus, representam uma questão, né? Tipo, ou psicológica, ou emocional, ou enfim, cada um representa uma função da nossa mente. Então, todo o tarô está representado nas cartas do baralho, mas o que a gente conhece não é, né? Sumiu, né? O tarô antigo. O que a gente conhece hoje em dia do tarô é apenas o Coringa, que é o louco, né? Mas os arcanos maiores, que tem mais associação com a nossa mente, né, com o nosso psicológico, que eles aprofundaram mais, existem também o jogo de tarô para os arcanos menores, mas o que eu conheço são os arcanos maiores, que são 21, e o zero, na verdade são 22, o zero é o louco, que é o 22, ou o zero. Por isso que o número 22 é associado ao louco. Então, o que sucedeu do tarô hoje em dia, né, dos arcanos maiores, é somente o Coringa. E aí eu não sei exatamente dizer o porquê que se tornou um jogo. Mas eu acredito que por causa da Inquisição na época, né, que eles proibiram qualquer coisa que não fosse os livros que eles permitiam que as pessoas lessem, então eu acho que os sábios na época, né, ou enfim, os que tinham esse conhecimento do tarô, resolveram disfarçar de jogo, mas na verdade contém todos os conhecimentos também nas cartas do baralho, mas que são os arcanos menores do tarô. E os arcanos maiores você pode encontrar em muitos lugares, mas que são esses 22, são muito conhecidos também. O primeiro é o mago, aí tem a sacerdotisa, né, que é a papisa, a imperatriz, o imperador. E aí, somente você vendo a imagem e também vendo os nomes, você consegue captar, né, a mensagem de cada arquétipo, a qualidade daquele arquétipo. Um exemplo disso seria a imperatriz, por exemplo, que representa a força feminina, a criatividade, o magnetismo. Então, quando você tira uma carta, por exemplo, da imperatriz, provavelmente essas qualidades vão estar presentes em você naquele momento. Então, de que forma você pode trabalhar elas para utilizar, né, da melhor maneira? Então, é basicamente isso, né? O tarô não é nada místico, como muitas pessoas acreditam, mas é apenas uma jornada mesmo arquetípica de modelos psicológicos que estão presentes em todas as mentes, né, em todas as pessoas, mas que você pode acessar através desse jogo, através da sincronicidade, você pode tirar cartas e tentar trazer significados para elas na sua vida. Basicamente isso, é muito legal, assim, é muito mais do que isso, na verdade. Os arquétipos não são só os do tarô, o Jung criou, né, os arquétipos, criou, descobriu talvez, né, Deus criou, não sei. Mas ele descobriu os arquétipos, mas são infinitos arquétipos. Que são esses modelos, né, que são essas imagens do nosso inconsciente, são infinitas, mas o tarô mostra basicamente as principais, né, as que agem em várias sociedades que se repetem e que ficaram bem marcadas na nossa mente, né, no nosso inconsciente coletivo, na alma do mundo. Então, basicamente é isso, né, isso que eu compreendo do tarô. E eu queria trazer um pouquinho para vocês, queria saber o que vocês acham, né, disso. Se vocês tinham outra visão do tarô, ou se vocês já conheciam. E, enfim, se vocês quiserem saber um pouquinho mais, ou, enfim, conversar, estarei aberta para trocar sobre isso, porque eu gosto muito.